Ele queria apenas um herdeiro, mas quando a teve nos braços, descobriu que o amor não se negocia, e o acordo virou destino. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O silêncio da capela ecoava como um presságio. Marina segurava o buquê de lírios brancos com as mãos trêmulas, tentando encontrar coragem em cada respiração. Aos 22 anos, nunca imaginou que estaria ali, vestida de noiva para um homem que conhecera apenas 3 vezes. 3 encontros formais, frios, onde trocaram pouco mais que cumprimentos educados. Do outro lado do altar, Rafael Mendonça aguardava com a postura rígida de quem fecha mais um negócio. Aos 35 anos, era conhecido em São Paulo como o empresário que transformava falências em impérios, mas que jamais demonstrava uma gota de compaixão. Seus olhos cinzentos observavam a cerimônia como se assistisse a uma reunião de diretoria. Para ele, aquilo não passava de um contrato, um acordo necessário para garantir um herdeiro e manter as aparências sociais que sua posição exigia. Quando seu pai, Alberto Silva, bateu às portas do escritório de Rafael 3 meses antes, trazia nas mãos mais que papéis de dívidas. Trazia a vida de uma família inteira pendurada por um fio. A construtora familiar havia ido à falência após um golpe de investidores falsos, e Alberto se via desesperado, sem saída. Rafael ouviu a proposta com a frieza habitual. Quitaria todas as dívidas e ainda daria uma quantia generosa para recomeçar. Em troca, queria se casar com Marina, a filha única de Alberto. Um herdeiro, disse Rafael, sem pestanejar. É isso que preciso para satisfazer as exigências do testamento de meu avô. Sua filha me dará isso, e eu darei a ela uma vida confortável. Alberto saiu daquele escritório com o coração partido, sabendo que entregava sua filha como uma moeda de troca. Mas o peso das dívidas e a ameaça de perder tudo o cegaram para qualquer alternativa. Agora, diante do altar, Marina repetiu os votos com a voz embargada. Não eram palavras de amor, mas de resignação. Quando Rafael deslizou a aliança em seu dedo, ela sentiu o frio do metal como uma algema invisível. O beijo que selou o casamento foi rápido, protocolar, desprovido de qualquer emoção. A mansão dos Mendonça, no Jardim Paulistano, recebeu Marina como um palácio de gelo. Corredores extensos, móveis imponentes de mogno, obras de arte valiosas penduradas em paredes que pareciam sussurrar histórias de gerações passadas. Tudo ali respirava poder e solidão. Rafael a acompanhou até um quarto no 2º andar, que seria exclusivamente dela. Espero que encontre tudo a seu gosto, disse ele formal. Amanhã minha secretária virá conversar com você sobre seus novos compromissos sociais. Há eventos que precisaremos frequentar juntos. Naquela primeira noite, Marina se trancou no quarto e chorou todas as lágrimas que havia guardado durante meses. Olhava para o espelho do penteadeiro e mal reconhecia a mulher refletida. Onde estava a menina que sonhava em se casar por amor? Onde estava a jovem que acreditava em contos de fada? Os primeiros dias foram uma dança estranha de evitação mútua. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde, jantando sozinho em seu escritório particular. Marina explorava a mansão como uma fantasma, descobrindo cômodos que pareciam não ter sido habitados há anos. Foi na biblioteca que encontrou algum consolo. Estantes imensas repletas de clássicos da literatura, muitos em primeira edição. Começou a reorganizá-los, criando pequenos arranjos de flores entre os volumes. Rafael notou as mudanças sutis quando chegou em casa numa quinta-feira e viu um pequeno vaso de orquídeas roxas ao lado de uma primeira edição de Machado de Assis. No dia seguinte, era um arranjo de tulipas amarelas próximo aos volumes de poesia. Ele nunca demonstrou, mas começou a observar essas pequenas intervenções com curiosidade crescente. Marina desenvolveu uma rotina própria. Acordava cedo, tomava café na varanda dos fundos contemplando o jardim, passava as manhãs lendo na biblioteca ou aprendendo sobre administração doméstica com Dona Celeste, a governanta que cuidava da casa há mais de 20 anos. À tarde, caminhava pelo bairro ou visitava pequenas galerias de arte. Começou a descobrir São Paulo com olhos de quem tinha tempo, algo que nunca havia experimentado antes. Uma manhã, Rafael desceu para tomar café
e encontrou a mesa posta de forma diferente. Em vez da disposição formal habitual, havia um arranjo mais acolhedor, com flores frescas, um bule de porcelana pintada à mão e pães quentinhos que perfumavam todo o ambiente. Marina estava ali, vestindo um vestido azul claro que realçava seus olhos escuros, cabelos castanhos presos em um coque descontraído. "Bom dia", disse ela com um sorriso tímido. "Pensei que talvez você gostasse de experimentar pães caseiros. Aprendi a receita com Dona Celeste." Rafael parou por um momento. Não esperava por isso. Sentou-se e, pela primeira vez, prestou atenção na mulher que dividia a casa com ele. Marina tinha um jeito delicado de falar, gestos suaves, e havia algo em seus olhos que o intrigava. Não era apenas beleza, era profundidade, inteligência, uma força silenciosa que ele não havia percebido antes. "Está muito bom", disse ele, provando o pão. E era verdade. A partir daquele dia, os cafés da manhã se tornaram um ritual silencioso, mas significativo. Rafael começou a descer alguns minutos mais cedo, e Marina sempre estava lá, com um sorriso reservado e alguma nova criação culinária para ele experimentar. Eram pequenas conversas sobre o clima, sobre os livros que ela estava lendo, sobre as notícias do dia. Nada profundo, mas havia uma conexão sutil se formando. Uma tarde de chuva forte, Rafael chegou em casa mais cedo que o habitual. Encontrou Marina na biblioteca, encolhida numa poltrona de couro, lendo Dom Casmurro com lágrimas nos olhos. Ela não o viu entrar, e ele ficou parado na porta, observando. Havia algo vulnerável naquela imagem, algo que mexeu com algo enterrado em seu peito. "Capitu não traiu Bentinho", disse ele suavemente. Marina se sobressaltou e rapidamente enxugou os olhos. "Desculpe, eu não sabia que você havia chegado." "Não precisa pedir desculpas, é sua casa também." Rafael se aproximou e sentou numa poltrona próxima. "Por que está chorando?" Marina hesitou, depois suspirou. "É só que toda essa história sobre amor, ciúme, desconfiança me faz pensar em como as pessoas podem se machucar quando não conseguem confiar umas nas outras." Rafael a observou em silêncio. Era a primeira vez que ela falava sobre sentimentos, sobre qualquer coisa que fosse além das cortesias do dia a dia. "Você acredita em amor?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Marina o encarou diretamente pela primeira vez. "Eu costumava acreditar. Cresci achando que o amor era a coisa mais natural do mundo, que chegaria naturalmente, que seria liberdade. Agora..." Ela deu de ombros. "Agora não sei mais no que acreditar." "Talvez", disse Rafael, escolhendo as palavras cuidadosamente, "o amor seja diferente do que imaginamos quando somos jovens." Naquela noite, Rafael não conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Ele havia crescido acreditando que o amor era fraqueza, vulnerabilidade, algo que apenas atrapalhava homens que tinham objetivos a alcançar. Seu pai sempre disse que mulheres eram úteis para alianças e herdeiros, nada mais. Sua mãe, Helena, confirmava essa visão com sua frieza calculista e seu desdém por qualquer demonstração de afeto. Mas havia algo em Marina que o desafiava a repensar tudo isso. Ela não era apenas bonita, era inteligente, sensível, corajosa à sua maneira. Havia aceitado um destino que não escolheu com dignidade, transformando uma prisão dourada em algo habitável, quase acolhedor. Na manhã seguinte, Rafael encontrou um exemplar de Senhora de José de Alencar, sobre sua mesa do escritório, com um pequeno bilhete. "Pensei que você pudesse gostar desta história sobre contratos e casamentos. Talvez o final surpreenda você, Marina." Era a primeira vez que ela tomava uma iniciativa pessoal em direção a ele. Rafael sorriu, algo que não fazia há muito tempo, e guardou o livro na gaveta, decidido a lê-lo naquela mesma noite. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas profundas. Rafael começou a voltar para casa mais cedo, sempre com alguma desculpa relacionada ao trabalho. Marina começou a se arrumar com mais cuidado, escolhendo vestidos que sabia que ele gostava, perfumando-se com delicadeza. Eles assistiam filmes juntos no cinema particular da casa, discutiam livros, compartilhavam opiniões sobre arte e música. Uma noite,
Durante um concerto de música clássica no Teatro Municipal, Rafael observou Marina absorta na apresentação. Suas mãos repousavam delicadamente no colo. Seus olhos brilhavam com cada nota da sinfonia, e um sorriso sutil dançava em seus lábios. Ele se viu hipnotizado, não pela música, mas pela forma como ela se entregava àquele momento de beleza. "Você toca algum instrumento?" perguntou ele no intervalo. "Piano", respondeu ela. "Meu pai me deu aulas quando eu era criança. Parei quando as coisas ficaram difíceis em casa. Temos um piano na sala de música. Você poderia voltar a tocar se quiser." Marina o olhou com surpresa. Era a primeira vez que ele sugeria algo, pensando exclusivamente no prazer dela. "Você gostaria de me ouvir tocar?" "Sim", disse Rafael, e percebeu que era sincero. "Gostaria muito." Quando chegaram em casa, Marina o conduziu até a sala de música, um ambiente que ela havia descoberto, mas nunca havia usado. O piano de cauda Steinway preto ocupava o centro do cômodo elegantemente decorado. Marina se sentou ao banco e passou os dedos pelas teclas, testando o som. "Está desafinado", disse ela, "mas ainda dá para tocar." Começou com Claro de Lua, de Debussy. As primeiras notas encheram o ambiente com uma melancolia doce, e Rafael se viu transportado para um lugar em seu coração que não sabia que existia. Observava as mãos delicadas de Marina deslizando pelas teclas, a concentração em seu rosto, a forma como seu corpo se movia suavemente com a melodia. Quando ela terminou, o silêncio entre eles estava carregado de algo novo. Rafael se aproximou do piano e ficou de pé ao lado dela. "Foi lindo", disse ele com a voz mais suave que ela já havia ouvido. Marina levantou os olhos para encontrar os dele e, pela primeira vez, viu algo além de frieza naquele olhar cinzento. Havia calor, admiração e algo que ela não ousava nomear. "Marina", disse ele hesitante, "eu preciso que você saiba que nunca quis que você se sentisse como um objeto, como uma obrigação. Sei que as circunstâncias do nosso casamento não foram ideais, mas..." "Rafael", ela o interrompeu suavemente, levantando-se do banco. "Eu sei quem você é, e estou começando a entender por que você se protege tanto." Eles estavam muito próximos agora. Rafael podia sentir o perfume delicado dela, ver os pequenos reflexos dourados em seus olhos castanhos. "O que você vê quando me olha?" perguntou ele. "Vejo um homem que aprendeu a esconder sua humanidade", disse ela, corajosa. "Mas ela ainda está lá. Eu a vejo quando você sorri lendo meus bilhetes. Vejo quando você se preocupa em chegar em casa para jantar comigo. Vejo quando você escuta minhas opiniões como se elas importassem de verdade." Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma parede que havia construído ao longo de anos começava a ruir. Sem pensar, ele ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. "E o que você sente?" perguntou ele vulnerável. Marina fechou os olhos por um momento, aproveitando o toque. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. "Sinto que talvez ainda exista esperança para nós dois." Foi então que Rafael a beijou. Não foi o beijo protocolar do casamento. Foi um beijo de descoberta, de possibilidades, de dois corações cansados de solidão encontrando um ao outro. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha irreversível. "Não sei como amar", sussurrou Rafael, apoiando a testa na dela. "Então vamos aprender juntos", respondeu Marina, selando entre eles uma promessa que mudaria tudo. Os meses que se seguiram àquela noite na sala de música foram como um despertar gradual. Rafael descobriu que Marina tinha um riso contagioso quando estava relaxada, que falava com as mãos quando se empolgava com algum assunto e que tinha o hábito adorável de murmurar enquanto lia. Marina, por sua vez, aprendeu que por trás da máscara fria havia um homem que se preocupava sinceramente com o bem-estar de seus funcionários, que doava anonimamente para orfanatos e que guardava cada pequeno presente que ela lhe dava como se fossem tesouros. A mansão se transformou. Os corredores ecoavam com conversas animadas. A biblioteca virou ponto de encontro diário, e a cozinha se tornou palco de experiências culinárias que deixavam Dona Celeste dividida entre o espanto e o divertimento. Rafael começou a trabalhar de casa com mais frequência, e Marina descobriu que tinha talento para ajudá-lo a organizar eventos sociais
e até mesmo dar opiniões sobre alguns investimentos. Foi numa dessas manhãs de trabalho compartilhado que Marina notou os primeiros sinais. Enjoos matinais que atribuiu inicialmente ao nervosismo dos novos compromissos sociais, mas que se intensificaram com o passar dos dias. Quando a confirmação chegou através do exame médico, ela se viu dividida entre a alegria e o medo. Estava grávida. O filho, que havia sido o objetivo inicial daquele casamento, agora se tornara símbolo de algo muito maior, de um amor que havia florescido contra todas as expectativas. Planejou contar a Rafael durante um jantar especial. Preparou o prato favorito dele, acendeu velas, escolheu um vestido verde esmeralda que ele sempre elogiava. Havia ensaiado as palavras dezenas de vezes, imaginando o sorriso que apareceria no rosto dele, a forma como ele a tomaria nos braços, mas o destino, que havia sido gentil com eles nos últimos meses, decidiu testar a solidez daquele amor recém-construído. Helena Mendonça chegou a São Paulo numa manhã de terça-feira sem aviso. A matriarca da família havia passado os últimos meses em sua propriedade em Campos do Jordão, observando de longe o casamento do filho. As notícias que chegaram até ela, através de empregados e conhecidos mútuos, a incomodavam profundamente. Rafael estava diferente, mais humano, e isso representava uma ameaça aos planos que ela havia cultivado por anos. "Meu querido filho", disse Helena beijando Rafael no rosto com a frieza habitual. "Precisamos conversar sobre alguns assuntos importantes." Marina estava no jardim quando Helena a encontrou, ajoelhada entre os canteiros de rosas, com as mãos sujas de terra e o rosto corado pelo sol. A visão da nora em traje simples, sem a pompa que a posição social exigia, confirmou todos os preconceitos de Helena. "Marina, não é?" A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina. "Precisamos ter uma conversa, você e eu." O que se seguiu foi uma das conversas mais cruéis que Marina já havia enfrentado. Helena, com a precisão cirúrgica de quem havia passado décadas manipulando pessoas, destruiu cada fragmento de segurança que Marina havia construído. "Você realmente acredita que meu filho pode amar alguém como você?" Helena se sentou elegantemente na cadeira de ferro forjado, observando Marina com desdém. "Rafael é um Mendonça. Fomos criados para ver relacionamentos como estratégias, não como contos de fada. Você é útil agora, enquanto diverte ele com sua ingenuidade. Mas assim que der o herdeiro que ele precisa, a senhora está enganada." Marina tentou se defender, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. "Estou?" Helena sorriu friamente. "Então me diga, ele já disse que te ama? Alguma vez ele falou sobre futuro, sobre sonhos compartilhados? Ou vocês apenas brincam de casinha enquanto ele espera que você cumpra sua função?" Cada palavra de Helena encontrou as inseguranças que Marina carregava no coração. É verdade que Rafael nunca havia dito "eu te amo". É verdade que ele ainda se mostrava reservado em momentos íntimos. E a gravidez não seria apenas a confirmação de que ela havia cumprido sua parte no acordo? "Homens da nossa classe não se apaixonam por mulheres como você", continuou Helena implacável. "Eles se divertem, se sentem superiores ao salvar alguém, mas no fim sempre retornam ao seu verdadeiro lugar. Rafael precisa de uma esposa que compreenda seu mundo, não de uma menina romântica que acredita em finais felizes." Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Marina diferente. Ela estava pálida, distante, evitando seu olhar. O jantar especial havia sido cancelado, e ela alegou dor de cabeça para se recolher cedo. "Minha mãe esteve aqui hoje", comentou Rafael durante o café da manhã seguinte. "Sim, conversamos", respondeu Marina seca. "E o que achou dela?" Marina levantou os olhos pela primeira vez em 2 dias. "Acho que ela conhece você melhor do que eu." Algo na voz de Marina alertou Rafael, mas antes que ele pudesse investigar mais, Helena apareceu na sala de jantar, impecável em seu tailleur Chanel cinza. "Bom dia, filhos", disse ela, beijando Rafael e ignorando Marina completamente. "Rafael, preciso que você venha comigo ao escritório hoje. Há questões familiares urgentes que requerem sua atenção." As semanas que se seguiram foram um retorno gradual ao distanciamento inicial. Helena permaneceu na mansão como uma sombra tóxica, sempre encontrando formas de minar a confiança de Marina
e de reativar os instintos de proteção emocional de Rafael. Marina, lutando contra os enjoos da gravidez e o veneno das palavras de Helena, se retraiu para si mesma. Foi nesse ambiente tenso que chegou o envelope. Rafael estava em seu escritório numa manhã de quinta-feira, quando sua secretária entregou o pacote. Dentro, havia fotografias, e-mails impressos e um relatório detalhado que sugeria um caso entre Marina e Eduardo Campos, um antigo amigo da família Silva que havia ajudado Alberto nos últimos meses de dificuldades financeiras. As imagens mostravam Marina e Eduardo em encontros que pareciam íntimos. Os e-mails falavam de encontros secretos, de sentimentos escondidos, de planos para o futuro, e a conclusão mais devastadora: a sugestão de que a gravidez de Marina não era de Rafael. O que Rafael não sabia era que cada documento havia sido meticulosamente forjado por Verônica Esteves, uma ex-namorada que nunca havia aceitado o fim do relacionamento com ele, em parceria com um concorrente empresarial que via no casamento de Rafael uma ameaça aos próprios negócios. Naquela noite, Marina havia preparado uma surpresa. Finalmente havia encontrado coragem para contar sobre a gravidez, apesar das palavras venenosas de Helena. Havia comprado um sapatinho de bebê pequenino e o colocado sobre o prato de Rafael, junto com uma carta explicando seus sentimentos e seus sonhos para o futuro deles. Rafael entrou em casa com o envelope na mão e o coração tomado pela dúvida e pela raiva. Viu a mesa posta, viu Marina sorrindo nervosa, viu o pequeno sapatinho azul. — O que é isso? Perguntou ele, com a voz fria que Marina não ouvia há meses. É uma surpresa, disse ela, sentindo o ambiente mudar drasticamente. Rafael, eu estou grávida. Vamos ter um bebê. Em vez da alegria que esperava, Marina viu o rosto de Rafael se endurecer. Ele jogou o envelope sobre a mesa, espalhando fotografias e documentos. De quem? Perguntou ele, brutal. Marina pegou uma das fotografias com mãos trêmulas. Era ela. Mas as imagens haviam sido manipuladas para parecer situações íntimas que nunca aconteceram. Rafael, isso não é real. Eu nunca... Eduardo é apenas um amigo da família. Ele ajudou meu pai com alguns documentos legais, mas eu jamais... Os e-mails estão aqui, disse Rafael, cada palavra como um tiro. Suas próprias palavras falando sobre sentimentos por ele, sobre encontros. Eu nunca escrevi isso. Marina estava desesperada. Rafael, você me conhece. Como pode acreditar nisso? Mas o Rafael que estava diante dela havia regredido ao homem frio e desconfiado do passado. Helena apareceu na porta da sala de jantar com uma expressão de falsa compaixão. Oh, querida, disse ela. Eu imaginava que algo assim pudesse acontecer. Homens como Eduardo sempre se aproveitam de mulheres vulneráveis. Marina olhou de Helena para Rafael e finalmente compreendeu a armadilha em que havia caído. Foi você, sussurrou. Você armou isso. Marina, a voz de Rafael estava gelada. Você vai se retirar para seus aposentos. Amanhã conversaremos sobre os próximos passos. Naquela noite, Marina fez as malas. Não suportaria viver numa casa onde o homem que amava duvidava dela de forma tão cruel. Deixou uma carta sobre a cama, explicando sua inocência e pedindo que ele um dia descobrisse a verdade. Levou apenas roupas simples e algumas economias que havia guardado. Rafael ficou sozinho na mansão, com suas dúvidas e sua raiva. Mas conforme os dias passaram, algo começou a incomodá-lo. Conhecia Marina há quase um ano. Havia observado cada gesto, cada expressão, cada reação dela. A mulher desesperada que havia negado as acusações não parecia estar mentindo. 2 semanas depois, decidiu investigar por conta própria. Contratou um detetive particular e pediu uma análise técnica das evidências. O resultado foi devastador para sua consciência. Todas as fotografias haviam sido digitalmente manipuladas. Os e-mails foram enviados de contas falsas. O relatório inteiro era uma farsa elaborada. Quando confrontou Helena, ela não negou seu envolvimento. Fiz o que era necessário para proteger nossa família, disse ela fria. Aquela menina nunca seria digna de você. Onde ela está? Perguntou Rafael com a voz perigosamente baixa. Como eu saberia? Rafael saiu da mansão naquele mesmo instante.
Percorreu cada lugar que Marina havia mencionado, procurou por Eduardo Campos, que confirmou ter ajudado apenas com questões legais da família Silva. Finalmente, através do detetive, descobriu que ela havia se mudado para Campos do Jordão, para uma pequena casa alugada na periferia da cidade. Quando chegou lá numa manhã de sábado, encontrou Marina no quintal, estendendo roupas no varal. Estava com 4 meses de gravidez, a barriga já começando a se pronunciar. Usava um vestido simples, florido, e tinha o cabelo preso de forma descontraída. Parecia em paz, apesar da tristeza evidente em seus olhos. "Marina", disse ele, e ela se virou sobressaltada. "Rafael", ela largou as roupas no cesto. "O que está fazendo aqui?" "Descobri a verdade", disse ele, aproximando-se lentamente. "Sobre as fotografias, os e-mails, tudo, eu me deixei cegar pela desconfiança." Marina o observou em silêncio por um longo momento. "E agora? Veio me buscar porque confirmou que o bebê é seu?" "Não", disse Rafael, parando diante dela. "Vim porque descobri que, mesmo acreditando que você tinha me traído, mesmo achando que o bebê não era meu, eu ainda te amava. E isso me apavorou mais do que qualquer traição." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. "Rafael, eu nunca disse que te amo", continuou ele, ajoelhando-se diante dela. "Mas te amo. Amo o jeito como você transforma qualquer ambiente. Amo sua coragem, sua bondade, sua força. Amo a forma como você me fez descobrir que posso ser melhor do que achava possível." Marina ajoelhou-se também, colocando as mãos no rosto dele. "Eu nunca deixei de te amar, mesmo quando você duvidou de mim, mesmo quando me mandou embora." "Perdoa meu medo?" perguntou ele. "Perdoa minha covardia?" "Já perdoei", disse ela, beijando-o suavemente. "Mas preciso saber que não vamos repetir esse erro, que quando surgirem novos desafios, e vão surgir, nós vamos enfrentá-los juntos." "Juntos", prometeu Rafael, colocando a mão sobre a barriga de Marina. Os 3. Quando voltaram a São Paulo, Helena já não estava mais na mansão. Rafael havia deixado claro que ela não era mais bem-vinda. A casa voltou a ser um lar, agora com a expectativa de novos risos, novos passos, nova vida. Na noite em que finalmente se reencontraram completamente, Rafael sussurrou no ouvido de Marina. "Eu costumava acreditar que amor era fraqueza. Agora sei que é a única coisa que nos torna verdadeiramente fortes." Marina sorriu, acariciando o rosto do homem que havia aprendido a amar sua vulnerabilidade. "E eu costumava acreditar que amor era liberdade. Descobri que a escolha de permanecer, de confiar, de construir algo maior do que nós mesmos." 6 meses depois, quando o pequeno Gabriel nasceu, Rafael segurou o filho nos braços e compreendeu finalmente o que seu avô havia querido dizer no testamento. Herdeiros não são apenas questão de sangue, são questão de amor, de legado, de família construída com paciência e dedicação. E olhando para Marina, que sorria cansada, mas radiante na cama do hospital, ele soube que havia encontrado não apenas uma esposa e mãe para seus filhos, mas a companheira que tornaria todos os dias seguintes uma nova aventura de descoberta e crescimento. O amor havia vencido todos os obstáculos, e essa vitória, construída sobre dor, perdão e coragem, seria apenas o início de uma história que duraria para sempre.